Quebrar a mão acho que é o pior pesadelo de qualquer instrumentista, assim, de um músico, imaginar é quebrar a mão. E foi bem difícil mesmo. A música, eu não vivo exclusivamente de música, mas a música é definitivamente a coisa mais importante da minha vida. E é o momento que eu estou mais feliz na minha vida, é quando eu estou num palco tocando, quando eu estou fazendo alguma gravação. Então foram alguns meses bem difíceis, foi um período complicado. Eu tive que desistir de uma das jams, né, por causa desse acidente, que já estava encaminhada a gravação, tive que parar. E foi bem frustrante, né. E eu tive muito medo, eu fiquei com muita preocupação de que a mão não voltasse ao seu estado natural. Um processo que eu ainda estou passando, né, eu ainda estou em processo de recuperação. No fim, acho que deu tudo certo. Passada a frustração de ter perdido a Jam 10, surgiu a oportunidade, a ideia de participar da Jam 11 de alguma forma, né? E que forma seria essa? Eu sei lá, pensei em primeiro lugar fazer digitação com a mão direita, enfim, eu acabei topando o desafio, embora não soubesse exatamente como que eu ia fazer. Em determinado momento eu coloquei um gesso artificial e eu fiquei com esse dedo fora. Então o que eu fiz foi modificar a afinação da guitarra para que ela ficasse como 2 power chords, né? Então aqui o primeiro power chord e o mesmo power chord uma oitava acima. E a influência para isso foi assim, desde os guitarristas de blues, sei lá, Jimmy Page, Paul Gilbert, que utilizam dessas artimanhas para facilitar a tocabilidade em algum momento, né? Então, como eu tinha um dedo só, eu queria que formasse somente uma barra. Tendo essa afinação com os 2 power chords, então eu facilitava para eu fazer o slide, que foi a primeira solução que eu imaginei, e também facilitava para fazer certas frases, né, certos arpejos com um dedo só, né? Então, que não seria possível se eu tivesse na afinação normal, né? Então, por exemplo, aqui. Só foi possível por causa da afinação que eu utilizei. Me adaptar a esse contratempo, essa dificuldade, foi o que criou o molde para provavelmente o meu solo favorito de todas as jams do Guitas do Velho Oeste. Participar do Guitas do Velho Oeste é algo que me deixa muito orgulhoso. Eu fiquei muito feliz quando o Michel me convidou para fazer parte. Uma é a questão dessa aceitação dos pares, né? Você ter o reconhecimento de outros músicos é algo que te dá bastante orgulho, assim, né? E também pela gente ter essa oportunidade de gravar, de fazer um material junto, dele ser autoral, esse projeto das jams, assim, com vários guitarristas, essa música instrumental é muito bacana. E a gente tem uma aproximação, uma amizade fortalecida com outros guitarristas, outros músicos que às vezes a gente só conhecia pelos vídeos ou vendo nos shows à noite. E também tem essa questão de que a gente tem umas participações bem legais de pessoas de renome nacional, como o Faísca, que participou de alguns vídeos, o Flúvio, enfim. Você saber que você tem uma faixa gravada junto com essas pessoas é algo que é extraordinário, é muito bom. Bom, eu acho que os músicos que eu ouvia e tentava imitar, ou digamos assim, ou tirar o som quando eu estava aprendendo a tocar, foram os que deixaram mais marcas, né? Acho que guitarrista, principalmente o Ben Shelton, do Nazaré, o John Fogerty, do Creedence, David Gilmour, do Pink Floyd, mais tarde, um pouco mais tarde, né? O Jimmy Page, do Led Zeppelin, Rich Blackmore, do Deep Purple, e alguns guitarristas um pouco mais virtuosos, como Ed Van Halen e Paul Gilbert, do Mr. Big. E tem um que eu acho que é meio controverso, porque ele não é muito bem visto no meio, mas o Kirk Hammett. E eu ouvia muito Metallica quando eu era adolescente, então ele também tem um pouco deixou um pouquinho de marca também na minha forma de tocar. As minhas respostas elas vão meio de acordo com as que eu dei das influências, né? Porque eram discos que eles foram importantes na fase embrionária quando eu estava aprendendo a tocar, né? Então, o Expect No Mercy do Nazaré é um disco fantástico, esse sim é um dos meus favoritos até hoje. Ele é um disco que traz muitos estilos de rock, a blues, a balada, até a faixa título é quase um metal, assim, um embrião disso pelo menos. O Cosmos Factory do Creedence, que ele traz também um pouco de vários estilos, né? Country, blues, rock, rockabilly. The Wall do Pink Floyd também é um disco que me marcou muito, meu pai ouvia bastante. E daí tem outros álbuns que vieram um pouquinho depois, né? Então Led Zeppelin 2 foi algo muito marcante, Master of Puppets do Metallica, Rush
A City Stage Left. Esse foi um que me fez ver o mundo além do compasso 4x4, né? E eu vou trapacear, vou dizer mais um. Live Donington DC também. Esse junto com o Cosmos Fest foram 2 discos que me fizeram aprender a escala pentatônica e blues. Que foi por aí. O ideal seria ter uma de cada, né? Não sendo isso possível, tendo que dar uma resposta, eu fico com a Les Paul. A Les Paul é a minha guitarra favorita, pra mim é a cara do rock, né? A Les Paul plugada no Marshall é o som mais fantástico que existe, eu acho, né? Então tem uma questão de timbre que mexe comigo de uma forma que as outras não. Quando eu toco com uma Telecaster ou um Strato, eu posso achar bacana o som, mas falta uma coisa, falta um corpo, falta o peso, sabe? Parece que o som é mais fino e eu não consigo gostar tanto. Tem uma questão icônica também, né? Visual, assim, né? Que a gente vê aí os deuses do rock, né? O Jimmy Page empunhando a sua Les Paul, assim. Então isso é uma imagem que é muito forte e a gente acaba carregando com a gente e a gente meio que quer se espelhar nisso, né? Então a Les Paul pra mim é a melhor guitarra do mundo. A dica que eu posso dar para o iniciante é respeito à técnica, né? Utilize a técnica como um meio e não como um fim. Eu digo isso no sentido de que quando eu dava aula mesmo, eu percebi que tinha muito aluno que ele queria ser o mais rápido, queria ter a melhor paletada, queria saber explorar melhor os modos, ele queria, enfim, se destacar como guitarrista e esse era o fim dele. E eu acho que não é o caminho certo, é uma opinião pessoal, né? Eu acho que a técnica ela é a ferramenta que você utiliza para se expressar, né? Então eu acho que o fim tem que ser a expressão, o que tu tá sentindo, aquilo que tu quer passar. Dependendo, você precisa de uma técnica para chegar lá. Se você simplesmente aprender a técnica pela técnica, no fim você vai parecer muito robótico, né? Vai se tornar uma coisa muito mecânica. E eu acho que isso empobrece um pouco a música. Ensinamento eu não saberia dizer, mas a música definitivamente foi uma forma de libertação para mim, né? Eu era uma pessoa muito tímida, muito quieta, que não me achava bom em nada, e foi na música que eu me encontrei e que me fez ser uma pessoa melhor, inclusive ter mais habilidade social, me soltar e encarar o mundo de forma diferente, né? E também por ser uma forma de se expressar, né? Principalmente quando você está triste, quando você está feliz, quando você está cheio de energia, quando você está com raiva. Então a música foi uma forma de canalizar, né, tudo aquilo que eu sentia. Isso é muito importante. Pensei bastante sobre essa pergunta e a minha resposta não é sobre um solo que me influenciou, ou um solo que eu acho que tem um timbre mais bacana, nem um solo que me emociona, nada disso. Eu acho que o solo mais importante da história é o primeiro solo de guitarra elétrica gravado na história. E eu digo isso porque se não fosse esse acontecimento, a gente provavelmente não estaria aqui conversando e não estaria gravando essas jams. E eu não vou dar a resposta certa porque há controvérsia sobre qual realmente foi o primeiro solo gravado. Mas pesquise aí, ele foi gravado entre 1935 e 1938, então é muito interessante parar para pensar que depois de tanto tempo a gente está aqui gravando essas jams e gravando nossos solos.